Prosseguindo no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, o item 18 do material didático, na lição 5, diz as 10 pragas. No relato bíblico, Deus pune o faraó por não deixar o seu povo sair do Egito. Divindades egípcias são atingidas desde o rio Nilo até o sol, que eram adorados pelos egípcios como divindades. Eu coloquei uma imagem aí para vocês de um papiro chamado papiro de Pauer, ok? Ele tem um relato que alguns consideram pode ser um relato do Êxodo, tá bom? Das pragas do Êxodo. O comentário diz: o papiro de Pauer descreve uma série de calamidades que atingiram o Egito e que é visto por muitos como uma visão egípcia das 10 pragas. A economia do Egito entra em colapso. Se considerarmos que as pragas e o êxodo causaram morte dos animais, perda da colheita e perda de mão de obra gratuita, mão de obra escrava, né? Concluímos que o êxodo causou um colapso na economia egípcia. Então veja um texto do papiro de Pauer. Vejam, o Egito está caindo com o verter da água, e aquele que jorrou água no solo causou o tormento do poderoso. O rio é sangue. Se você beber, perderá a sua humanidade e a sede por água. Acabou a abundância da cevada. Alimentos estão ficando escassos. Os nobres passam fome e sofrem. Aqueles que tinham abrigo estão na escuridão da tempestade. Vejam, a praga varre a terra. Há sangue para todo lado, uma abundância de mortos. Aquele que enterra seu irmão está por toda parte. Ai de mim pelo sofrimento dessa época. O pranto se espalha pela terra, misturado com lamentações. O Nilo transborda e, contudo, ninguém trabalha na lavoura. Todos dizem: não sabemos o que acontecerá por toda a terra. De fato, homens pobres se tornaram donos de riquezas. Aquele que não podia nem mesmo fazer sandálias para si mesmo é agora dono de riquezas, mortos sendo levados diretamente para o rio. Fileiras deles no local de embalsamar. Nobres estão em angústia, ao passo que os pobres estão em alegria. Papiro de Pauer, ou seja, os pobres em alegria parecem os judeus, né? Porque a Bíblia diz que os egípcios deram dinheiro a eles, pagaram eles para eles saírem da terra, porque já não suportavam mais o juízo, tá ok? Então, nobres em angústia, ao passo que os pobres estão em alegria. Então, alguns colocam esse papiro como sendo datado dessa época, que seria a época do Êxodo, né? Eu comento aí. A egiptóloga Miriam Lipten, não sei se é bem assim se pronuncia, argumenta que o papiro não pode ser um documento confiável, pois ele teria contradições. Agora preste atenção na contradição que ela diz. Segundo ela, o fato do pergaminho descrever a terra vivendo uma grande escassez e também descrever os pobres como enriquecendo seria uma contradição. Mas, segundo o relato bíblico, foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os ricos egípcios sofriam, os pobres israelitas eram protegidos e enriqueciam, porque as pragas atingiam os egípcios, os israelitas não. Veja, Êxodo 8, 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou Yahvé no meio da terra. E também, Êxodo 9, 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então imagine, durante essas pragas, a terra de Israel, da terra dos escravos, está tudo normal. Mas a região dos egípcios era praga e sofrimento. Então, os ricos estão sofrendo e os pobres, né, eles estão se desenvolvendo. E depois eles ainda vão dar mais presente aos pobres para os pobres irem embora. Então ela diz que é uma contradição
mas pela história bíblica é o que acontece. O comentário prossegue. E os egípcios ainda deram suas riquezas para os pobres israelitas, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. E em Êxodo 11:2, fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher peça à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E no versículo 35 do capítulo 12, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E aí eu comento, este é um belo exemplo do olhar equivocado dos cientistas. Um papiro que descreve uma semelhança com a descrição bíblica é simplesmente desprezado, né? Então, eles têm realmente uma má vontade com a Bíblia, porque na verdade o papiro ele está apresentando uma evidência, porque segundo a Bíblia os escravos não tinha praga entre os animais na terra deles, e já os nobres egípcios se chamavam nobres e os pobres escravos. Os nobres sofriam. Então parece uma descrição das 10 pragas. O comentário prossegue. Outra razão para desprezar o papiro de Pauer é a data que os egiptólogos identificam como sendo o período descrito nesse texto. Argumentam que o êxodo teria acontecido por volta do ano 1200 a.C., no reinado de Ramsés, que é chamado de Ramsés II, no período conhecido como Império Novo. E o papiro de Pauer foi identificado como descrevendo um período anterior, no Império Médio. Mas, como evidenciado anteriormente, há razão para considerar a possibilidade do êxodo não ter acontecido no reinado de Ramsés. Ou seja, tudo indica que o êxodo realmente aconteceu no Império Médio. Então, esse papiro ele parece descrever, sim, as 10 pragas. O comentário prossegue. O papiro de Pauer também descreve o faraó morrendo sem ter como ser sepultado, o que se assemelha com a descrição bíblica do faraó morrendo no mar, defendido por muitos. Mas o texto não deixa claro a morte do faraó no mar. Deixa claro apenas a sua derrota. Está lá em Salmo 136, versículo 15. Mas derribou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre, né? No Mar dos Juncos, ok? Mas derribou a Faraó com seu exército no Mar dos Juncos, vou usar a tradução literal do termo grego.